Não, você não chacoalhou aqui? Não vi o sinal aqui. É que não dá pra, o som não sai bom pra saber. Salve, salve galera da capoeira! Está começando mais um GingaCast, o som da roda, a voz do capoeira. E o nosso convidado de hoje tem uma história que mostra uma coisa importante. Ninguém constrói nada grande sozinho. Projeto social, capoeira, empreendimento, podcast, tudo precisa de pessoas que acreditem, apoiem e caminhem junto. E aproveitando esse assunto, antes de apresentar o nosso convidado, eu preciso mandar um abraço e agradecer quem também está acreditando e caminhando junto com o GingaCast. A Essência Feminina está apoiando o nosso trabalho e ajudando a gente a continuar levando a voz do capoeirista cada vez mais longe. Então, se você está procurando aquele presente especial, seja para sua esposa, namorada, mãe, amiga ou alguém importante para você, dá uma olhada na Essência Feminina. É uma loja online com várias opções de presentes e produtos para você escolher com tranquilidade e com entrega para todo o Brasil. E tem presente para a audiência do GingaCast também. Usando o cupom GingaCast15, você tem 15% de desconto na sua compra. O QR Code está aparecendo aí na tela, é só você apontar a câmera do celular e conferir. Muito obrigado à Essência Feminina por acreditar no nosso projeto, um grande abraço. E falando em acreditar em projetos que podem transformar histórias, o nosso convidado de hoje começou a capoeira ainda criança, aos 10 anos de idade. E aquele menino provavelmente não imaginava até onde a capoeira ainda iria levá-lo. Tem gente que entra na capoeira procurando aprender a jogar. Tem gente que entra nela buscando uma profissão e tem gente que acaba descobrindo dentro da roda um caminho capaz de mudar completamente a própria história. O nosso convidado de hoje começou na capoeira ainda criança, aos 10 anos. Aquele menino cresceu, chegou à corda roxa no Abadá Capoeira, atravessou fronteiras e levou a nossa cultura para diferentes lugares do mundo. Mas talvez a viagem mais importante da vida dele tenha acontecido bem perto de casa, no bairro São Deocleciano, em São José do Rio Preto, uma iniciativa que começou pequena, se transformou no projeto Maquininha do Futuro, levando esporte, educação e oportunidades para crianças, jovens e famílias. E a capoeira acabou levando aquele menino para outro tipo de roda. Uma roda onde o jogo é diferente. Tem situação, oposição, negociação, orçamento, ideologia, esquerda, direita e de vez em quando parece que tem até chamada e rasteira. Bruno Moura tornou-se vereador de São José do Rio Preto, chegou ao segundo mandato e hoje ele está afiliado ao PL. E agora quer dar um passo ainda maior na vida pública. Mas este episódio tem uma particularidade. Em pleno ano eleitoral, o GingaCast não quer ser palanque de esquerda, de direita ou de qualquer partido. Aqui, o nosso lado é a capoeira. Por isso, hoje vamos conhecer o capoeirista, o educador social, o vereador e também colocar o político diante de algumas perguntas que precisam ser feitas. Porque é relativamente fácil dizer que a capoeira transforma vidas, mas difícil é explicar como transformar esse reconhecimento em orçamentos, projetos, espaços públicos, formação, oportunidades e políticas que sobrevivam a governos e eleições. Também vamos entrar numa discussão delicada. Existe uma tentativa de apropriação política da capoeira. A capoeira tem lado? É possível defender pautas sociais historicamente associadas à esquerda, à direita? Partido tem uma visão política? Como isso funciona? E mais, se amanhã Bruno Moura chegar para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que efetivamente mudaria, o que efetivamente mudaria para o capoeirista, que está dando uma aula na periferia, muitas vezes sem estrutura e tirando dinheiro do próprio bolso para manter seu projeto funcionando? Hoje não tem pergunta combinada. Tem história, capoeira, política, contraponto e principalmente espaço para explicar ideias. Sou Gafanhoto, esse aqui é o GingaCast. Estamos começando mais um episódio e agradeço demais que o Bruno Moura ele tenha conseguido, né, marcar uma agenda com a gente e aceitar o convite. Axé, mestre. Axé, primeiramente, obrigado, professor Gafanhoto, pelo convite, a todos que acompanham o GingaCast. Dizer que é gratificante estar aqui
e poder contar um pouco da nossa história, do nosso trajeto e aonde a capoeira nos posicionou. Hoje eu digo que se eu tô aqui sentado com você, eu devo tudo à capoeira. Graças a Deus, né? Amém. É isso. E vamos falar um pouquinho, conhecer um pouquinho do Bruno, né? Quem era você aos 10 anos? Quando que a capoeira apareceu na sua vida? Conta pra gente. Na verdade, o Bruno, sou filho de pai e mãe, claro, mas meu pai separou da minha mãe, eu tinha 5 anos de idade, tenho um irmão, e minha mãe tinha que fazer a correria para sustentar a casa. Então, eu e meu irmão ficava muito com a minha avó e com a rua, né? Ia pra escola, saía da escola, era o dia inteiro na rua. Minha mãe chegava quase à noite e chegava, onde o Bruno tá? Cadê o Diego? E a gente na rua. Desesperada, E né? hoje eu falo pra ela que a gente se criou na rua, aprendeu coisas boas, coisas ruins, e por isso que eu falo que a melhor escola hoje que tem, a melhor faculdade é a vida. É o aprendizado que você aprende na rua, e aí vai de cada um querer escolher um lado. Então, aos meus 10 anos, eu sempre fui apto assim, a esporte. Então, lá no bairro tinha karatê que era muito forte. Fui até uma vez fazer aula, mas não me adaptei muito. E fiz boxe, fui fazer na época lá judô e nada. E quando eu vi uma roda Se numa apaixonou. praça, porque a capoeira ela contagia. É o som, você vê os toques, aquela energia. E aquilo me chamou muita atenção. Foi quando eu fui chegar no professor lá, pô, eu queria fazer, como é que funciona? Ah, é tanto por mês. Falei, vixe, lascou. Então, eu queria fazer a capoeira, mas eu não tinha condições. E fui falar para minha mãe, meu Deus do céu, acabou com a minha vida, porque para ela era outra coisa, era coisa de maloqueiro, os caras ficavam na praça. E Historicamente já tem todo um contexto, né? historicamente. Então assim, aí foi quando eu viajei de férias para casa da minha madrinha, numa cidade que chamava Polônia, chama, né? E cheguei lá, a cidade inteira, o pessoal cortava cana, apanhava laranja, e chegava, eu esperava eles chegar, que eram uns amigos meus, e aí foi quando eles vão te levar na capoeira. Eu falei, sério, sério. E aí iniciei a capoeira lá nas minhas férias, eu lembro até hoje. E aí eu queria toda vez estar voltando para lá, porque lá o professor, ele fazia um trabalho social. Então eu comecei a capoeira lá. E quando eu voltei para São José do Rio Preto das férias, eu fui de novo no professor que dava aula lá, que era o Ney. Falei, cara, eu preciso treinar, deixa eu treinar, eu não tenho nem como pagar, não sei o quê. Ele, sério, sério, e ele abriu essas portas para mim. E foi gratificante, porque assim, era uma capoeira ali de bairro. E quando ele viu a seriedade que a gente tinha, não faltava as aulas, pesquisava mesmo sobre a capoeira, ele mesmo pegou e falou, ó, aqui não é lugar para você, eu vou te levar num lugar que realmente você vai se dar bem. Cara, que E bacana. foi quando ele me apresentou a escola Abadá Capoeira. Então eu fiquei com ele ali 2 meses só e ele me levou. Porque ali era. Eles faziam um encontro, faziam uma roda, tocava, cantava, mas não tinha aquela aula semanal, aquela coisa que um capoeirista ele precisa ter, né? Um alinhamento. E foi quando eu conheci a escola Abadá Capoeira. E graças a Deus não tem que reclamar, agradecer. E eu digo assim, a nossa visão é sobre a capoeira. A bandeira, cada um leva a sua, mas a capoeira ela é bem mais forte do que tudo isso. Por isso que a gente entrou em várias arestas aí, porque a gente vivenciou. Eu, com 16 anos, já comecei aos 10, com 16 anos, eu fui convidado para conhecer um projeto social que era dentro de uma zona do Meretriz. Eu tinha 16 anos, né? Aí na época o professor falou, ó, pega aí, vai fazendo um trabalho voluntário, você se identificando, mas eu já tinha muita responsabilidade, Que então bacana. eu abracei aquilo ali com unhas e dentes. Então eu era uma criança no meio de outras. E aquilo ali foi onde Te amadureceu tá, me deu uma bastante, né? visão fora do comum, porque a realidade de quem vivia ali era bem, bem diferente da minha. Por mais que a rua ela te proporciona várias coisas ruins e boas também, ali era só coisa ruim, porque era dentro de uma zona, era tráfico, prostituição e as molecada. Então, pera, então literalmente era uma zona. Eu tô achando que Não, era. até Eu hoje, tô, né? tipo, que nem aqui em São Paulo, Zona Sul, Zona Não, Norte. não. Você tá falando Era uma Tá, zona. entendi. Você via assim, quando eu comecei a se identificar com essas crianças, eu queria estar ali toda hora, porque assim, você vê a pureza da criança, É, você vê a criança que não tem um abraço de um pai, de uma mãe. E o que fez eu me aproximar deles e ser um pai para eles e ao mesmo tempo um amigo, um irmão, a capoeira. sim. Porque tinha várias atividades lá. E quando eu cheguei para dar aula de capoeira, e os meninos todos rebeldes, tudo, eu entrei na deles. Então, passava a aula, eu via que alguns não queriam treinar, mas depois eu chamava eles, vamos jogar bola, vamos brincar de lutinha, fomos ganhando
ganhando a confiança deles, né? E quando foi ver, pô, eu tinha lá mais de 150 Que alunos. top demais. E de vez de eu continuar dando aula só de manhã e à tarde, que eles até me contratou, foi meu primeiro registro instrutor de capoeira. Foi numa instituição lá. E eu vi a necessidade à noite, porque de manhã à tarde eles estavam ali no projeto, quem não estava na escola estava no projeto, mas das 6 horas da tarde o projeto fechava as portas e a molecada estava ali, naquele local ali que o tráfico comia ser, Meu a Deus. prostituição. E foi quando eu pedi para a diretora me ceder o espaço para eu dar aula à noite também. Então eu ficava lá o dia inteiro. E aí foi aonde assim, ó, as coisas evoluiu cada vez mais, o trabalho ele se firmou. E esse mesmo tempo eu tinha que estar viajando, tinha que estar ali com o que a escola pedia. Então, assim, foi um aprendizado fora do comum, né? Muito, muito mesmo. E em algum momento você percebeu que sem a capoeira a sua história poderia ter seguido por um caminho diferente? Todos os momentos da minha vida, porque eu fiquei ali na paralela, né? De um lado era a minha vida ali na capoeira, do outro lado era o que eu convivia, indo para a escola, tendo aquelas amizades. O bairro que eu morava também, e moro até hoje, não era um bairro muito bom assim, tráfico, o crime também corria solto. Então, vários amigos meus não tá aqui para falar o que eu tô falando. Então eu ficava de um lado do outro, só que sempre pensando assim, pô, e aqueles meninos, eu não posso abandonar. Pô, e se acontecer alguma coisa comigo aqui, aqueles moleques ficar sabendo, então a confiança que eles têm em mim vai acabar. É E aí verdade. vamos perder todo mundo. Então a gente começou a criar uma responsabilidade através disso, né? Caramba. Então eu falo que assim, a capoeira ela foi e é. Ela é tudo que pôde fazer um homem ali ter caráter, respeito e chegar onde chegou, né? Houve algum momento em que você precisou escolher em desenvolver sua própria carreira ali e construir projeto para outras pessoas? Teve alguma necessidade nesse? Na verdade, a gente dava aula em vários locais, dava aula o dia inteiro. Eu lembro que eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava às 10 horas da noite. E quando eu parei de estudar, já me acabei o colégio, mas assim, quando tinha que estudar era pior ainda, porque eu tinha que treinar, então era aquela rotina. Só que a gente não tinha um espaço. Às vezes você dava aula em academia ou dava aula no projeto, pô, mas eu quero treinar um sábado, domingo, não tem um local. E aí eu vi a Aqui a gente necessidade. se virava nas praças, É pode serra, isso, o que tinha que a gente. é isso. E foi quando, assim, a gente sempre acreditou na capoeira. E quando eu vi a força que a capoeira tinha, eu quis, eu quis o quê? Fazer o meu trabalho dentro da minha própria casa, que é a minha cidade. Então, assim, eu não quero ser visto fora. Primeiro tem que ser visto aqui, para depois eu ir para fora. Eu lembro até com meus 16, 17 anos, falava muito dessa roda da República. Eu peguei um ônibus e vim sem noção nenhuma, sem saber o que que era uma roda da República, porque a gente tinha noção que era ali. E quando você chega ali, você vê que as coisas é completamente diferente. Então, tudo isso você foi pegando uma bagagem, você foi entendendo. A capoeira é uma só, mas tem várias rodas, vários Sim. aspectos. Então, você tem Eu que costumo falar, cada roda é uma aula, né? isso, saber chegar, saber sair. Então, Ah, foi quando a gente viu a necessidade de ter um trabalho assim próprio. Pô, eu quero montar um projeto social através da capoeira. E esse espaço vai ser da capoeira. E deu muito certo, porque a gente pegou um local no bairro lá que era um campo. Em volta do campo só morava nóia lá, era uma bagunça, né? Lixão. E a gente entrou pra dentro. Pedimos licença lá do jeito. Foi meio complicado, é. mas no fim deu certo. Aí um professor lá de futebol, ele dava as aulas de futebol, acabava a aula dele. A gente dava aula no campo ali mesmo, de capoeira. Aí começou um outro amigo a vir com judô, arrumar umas plaquinhas de tatame, o outro boxe. Foi se identificando um projeto. A gente ficou um ano ali. E era triste que quando chovia, não dava para ter as aulas, né? Porque era só um campo. E foi. A gente conseguiu um concreto nesse espaço, conseguimos alambrar ele em volta. Aí a É gente. o famoso treino, tomara que não chova, né? Isso. E assim, muitas das vezes chovia também, a gente, pô, tava empolgado ali, ficava, mas aí até um certo ponto, porque também não tinha iluminação. Caramba, bem Então, precário mesmo, né? então assim, foi uma luta e graças a Deus deu certo. Até que um empresário do bairro, ele viu que ali estava acontecendo esses movimentos, era de segunda, quarta e sexta. Ele, pô, o que que funciona aqui? Eu falei, é um projeto para tirar a molecada da rua. Ainda o cara até brincou, mas você? Eu falei, eu não quero que eles passem por onde eu passei. Eu quero que eles tenham um outro rumo, Sim. porque Deus me deu essa Oportunidade. oportunidade, muitos não. E esse cara foi lá e eu lembro até hoje, ele estava fazendo um posto de gasolina lá
Ele catou e mandou fazer um coberto lá pra gente, na onde era esse concreto. Pô, aí nós ganhamos na Mega Sena ali. Que Pra nós foi legal, tudo cara. que poderia ter acontecido. Você vê, né? Sempre aparece alguns anjos na nossa vida, né? Nada é por Exato, acaso, assim como o mestre que te deu oportunidade, mesmo você não tendo dinheiro. exato, E a sua contrapartida foi a dedicação ali, né? A sua história é muito parecida com a minha, exato. muito parecida. Meu mestre também, eu não tinha condições de pagar, ele sempre me apoiou, sempre. Só que a contrapartida que eu tinha, mestre, o que que eu posso fazer para ajudar? Limpar a academia, fazer alguma coisa. E outra coisa, todo evento eu tava representando, todo que tinha Exato. possível, eu tava representando. E a contrapartida é isso, sempre aparece alguns anjos, apareceu mais um anjo, né, pra te ajudar com espaço, pra, cara, top demais. E você viajou por diversos países, dando aulas aí, né? Sim, Como é que foi essa experiência? Qual a sua percepção sobre a capoeira brasileira nesses países? eu vejo assim, a gente, todo ano, eu vinha pra Americana, porque a sede era americana ali com o mestre Pernilongo, então eu saía de Rio Preto e vinha pra Americana, Pernilongo. é, Perni- toda semana. Então, assim, tinha que me virar pra estar lá. E uma vez por ano tinha jogos no Rio de Janeiro, então eu tinha que ir pro Rio de Janeiro também. Então era essa a rotina da gente. E eu conheci uns meninos que é da Bahia. Eles eram até nativos lá, que é o Negreiro, Pé de Serra, o Onda. Eles moravam lá em Cumuruxatiba, que é lá no sul da Bahia. Eu conheci eles americanos, fizemos uma amizade muito boa. E foi eles o precursor de tudo isso pro exterior, porque Negreiro foi embora. Ele pegou uma graduação, não queria mais viver lá na Bahia, foi embora para a Itália. Passou vários anos, aí um dia ele me ligou, Bruninho, vou te trazer pra cá. Eu falei, rapaz, que conversa é essa? Não, você vai vir no meu evento. Eu falei, como que eu vou, moço? Pô, vou te mandar passagem. Eu Que falei, legal, aí cara. eu falei, rapaz, né? Ficava no Rio ali, não tinha dinheiro nem pra nós comprar pão, moço. Você lembra que a luta que era? Não, pô, agora eu tô legal, Poxa você vai vida. vir. Ainda eu falei, mas tem que falar com o mestre. Aí ele catou, não, cara, você é meu convidado, independente, porque tem que ter aquelas diretrizes. Pô, primeiro é o mestrando, é Sim, o sim. pessoal mais velho, então tem todo esse E regimento ali. você, como menos graduado, Isso, e a gente achou que tava pulando a fila, né? tem que respeitar, né? Então, quando foi isso, eu falei, ó, fala com o mestre pra ter a hierarquia, né? Não vamos Sim. passar por cima, pô. Não, eu vou falar com o mestre, fica tranquilo. E mesmo assim, ainda teve aquele meio arranca-rabo assim, mas fui a primeira vez. Cara, eu cheguei lá, era outro mundo. Só que eu já tinha o meu trabalho aqui com um projeto que ele estava enraizando ali, né? Então, primeira vez eu fui pra Milão e o Negreiro era de Cunho e fiquei na casa dele lá, né? E de lá é bem legal, porque assim, ó, o cara tem um trabalho na Bélgica. Pô, traz o Bruninho pra ficar uma semana aqui. Cara, que da Ó, tem um hora. trabalho na Alemanha, traz ele pra ficar uma semana aqui. Então, assim, eu lembro que da primeira vez eu fui para ficar um mês, fiquei 6. Caraca. E rodando. Aí até tinha um amigo que tinha um trabalho em Milão. Ele, cara, vou te arrumar uma sala, vem pra cá. Você já vai ter um salário aqui. Eu te arrumo um ano de aluguel. Vem pra cá, pô, vem dar aula. E naquela hora, pô, é assim, é um negócio que mexe com você. Mexe, a Pô, vou sair de oportunidade lá, vou vir pra cá, tô na Europa e muda tal. tudo, né? Então, mas e o que eu tô plantando lá? E esse social que é meu sonho? Então foi assim um divisor muito difícil de ter essa escolha, né? Mas eu agradeci e voltei, continuei meu trabalho. E aí foi legal que assim, eu fui pra lá, foi em maio a primeira vez. Aí eu fiquei quase até novembro. Aí eu voltei. Em janeiro do outro ano ele já, pô, volta pra cá de novo. Só que agora você vai pra Rússia, vai não sei pra onde. Eu falei, tá bom, ué. E catei e voltei pra lá. Então, assim, fiquei tendo essas experiências lá direto. E chegou um ponto que você vê a valorização que a capoeira tem lá fora, que o Brasil não valoriza o mínimo. Por isso que essa é a minha revolta quando fala em âmbito político. Porque lá fora, eu O aprendi. Pepeu, só complementando, o Pepeu falou aqui, se eu for dar uma ginga, os caras já me pagam. Aí no Brasil, esquece. Cara, exatamente lá você era tratado igual um artista. O cara te pegava, levava você pra dar aula, pra almoçar, pra jantar. Tá precisando de alguma coisa, professor? Levava você pro hotel. Pô, você não tinha um gasto. E valorização. Eu lembro que eu fiquei na casa do menino, não esqueço até hoje. O menino foi em Milão lá, ele entrou numa floresta. Eu falei, onde esse cara tá me levando, né? Cara, o cara morava num castelo. Caraca. Que é isso, né? Aluno. Ele era aluno até do Grampão lá. E aí eu lembro que esse menino falou, professor, ó, você vai dormir aqui, tem banheiro aqui, tem quarto, se você quiser comer, você vai ali, porque eles falam português. Eles estudam português por causa da capoeira. Que E legal. eu lembro até hoje, ficou gravado na minha mente que ele falou, professor, agora você me dá licença que eu vou estudar.
Aí eu falei, mas você vai pra faculdade? Pra onde você vai? Não. Todo dia eu tiro 2 horas pra estudar capoeira, pra estudar a língua portuguesa. Falei, caraca, pô, hoje eu tô aprendendo uma música. Ele falando, falei, e a gente mesmo que é do Brasil não tira 10 minutos ali pra estudar a capoeira Não, mesmo, é né? diferente mesmo, né? O Bruno, né, tava falando do Mestre Pepeu, que ele tá na Sim, Rússia, né? Também tem o Bruno que tá na Irlanda. A gente teve a oportunidade de conversar com o Bruno e ele falou que os alunos têm essa curiosidade mesmo. Então, eles estão sim, cantando uma música ali, eles querem saber o significado, né? Pisa no massapê, tá? O que que é o massapê? Por que que exato. canta assim? E eles vão atrás, o Bruno explica para ele entender todo o contexto. Coisa que a gente no Brasil não via, não vê os alunos com tanta curiosidade, né? O pessoal Exato. canta e dificilmente, né, tem essa curiosidade que você está despertando É o aí. que quando eu voltei de lá foi o que eu tentei pôr na cabeça dessas crianças que eu dava aula lá, adolescente, para eles entenderem a força da capoeira, aonde eles poderiam chegar, porque eu viajei aí 20, 22 países sem gastar R$ 1. Pelo contrário, eles pagou para eu ir. E aí você chega aqui no nosso país que tem que ter o mínimo de valorização, não tem valorização nenhuma. Sim, Você briga todo dia para capoeira ser reconhecida. E ela é uma luta genuinamente brasileira. Os governantes do nosso país tinham que tomar vergonha na cara e pôr a capoeira no mais alto pedestal, valorizar ela. A capoeira tinha que ser assim, não desmerecendo nenhuma modalidade, mas tinha que ser vista como um esporte número um do nosso país. E não é. Então, assim, a Europa ela me abriu muita mente, porque lá você tem a valorização que você não tem aqui. E vai ser difícil de ter. A realidade é essa. ou seja, os grandes É, profissionais têm que sair do Brasil se quer. é triste, porque você pega assim, aos grandes mestres, como eles terminam a vida deles. É triste. Pô, Sim. os caras dedicou a vida inteira pra capoeira, ajudou milhares de pessoas. Transformando vidas, né? É. E aí o cara acaba ali sem ninguém, e muitas das vezes não tem nem o próprio dinheiro pra custear ali a próprio funeral dele. Isso, cara, é triste demais. É muito triste. Então é revoltante. Aí você depois vai entrar no aspecto aí, quando a gente entrou nesse debate da capoeira, que quando me chamaram para entrar na política, eu só tinha uma opção: aceitar ou não. Então, da primeira vez eu não aceitei, da segunda também não, da terceira eu falei, eu vou ver qual é que é, porque os pais ficam me pedindo. E a única força que eu tinha era isso, é a comunidade, era o meu trabalho e voltar da capoeira. Eu fiz tudo isso, não que eu quis, eu nunca tive pretensão nenhuma, não tem parentesco nenhum na política. Só que a política boa, ela muda muitas vidas. Agora a Sim, politicagem, ela acaba com tudo. Então sim. é isso que as pessoas precisam entender. E quando me aceitou, me pediram da terceira vez, eu chamei os pais, chamei os alunos, falei, ó, o pessoal quer que a gente vai. Não, professor, tem que ir, você vai ganhar, todo mundo vai votar em você, porque a mente deles eles não entendem, nem eu entendia o que que é uma política, o que é E, uma campanha. e este momento aí foi. Já tinha a Maquininha do Futuro? Conta pra gente, como é que nasceu a Maquininha do Futuro? O Maquininha do Futuro, ele nasceu dessa, eu falo assim, dessa necessidade de ter um espaço para a gente treinar capoeira. Então, em 2012 para 2013, a gente entrou dentro desse campo, desse espaço, e começou ali. Eu lembro que começou com 5 crianças, depois de 3, 4 meses já tinha 60 no futebol, nas lutas ali tinha, a maioria ficava, a maioria O não. Maquininha do Futuro é capoeira, futebol, tem Hoje, outras lutas, né? hoje para você entender, o Maquininha do Futuro ele trabalha em contraturno. A criança chega lá às 7 horas da manhã, ela toma o seu café da manhã, ela vai fazer 3 atividades rotativas. Entre essas atividades, a gente tem pedagogo, da orientação de estudo, correção de tarefa, a gente Bacana. tem capoeira, judô, jiu-jitsu, muay thai, boxe, Top demais. MMA e dança. Então, assim, a gente abriu um leque de profissionais que estão ali para fazer o bem e que a criança ela se identifique com alguma modalidade. Eu venho da capoeira. É claro que eu quero que todo mundo ali conheça a capoeira, faça parte da capoeira, mas tem criança que não vai se adaptar com a capoeira e vai se adaptar com vôlei, com futebol. E é isso, a gente quer formar cidadãos de caráter. E aí, pra você entender assim, Rafael, aí da meio-dia elas almoçam e vai para a escola. As que estão nas escolas, chega meio-dia no projeto, almoça, faz 3 atividades, toma o café da tarde, 5h30 encerra o contraturno. Elas vão embora. Às 18 horas é aberto para a comunidade, só com atividade esportiva. Aí vem o pai, a Que mãe, legal. a avó, volta as crianças. E aí funciona até às 23 horas. Então o projeto Maquininha ele abre 7 horas da manhã, ele fecha 11 horas da noite, todos os dias. E totalmente gratuito. Nunca foi cobrado R$ 1 para fazer quais tipo de modalidade ali. E todo o amparo
que a comunidade precisa ali, a gente está ali para amparar. Então isso aqui foi o quê? Uma realização do sonho, porque na época eu não tive um projeto social para me abraçar. Quando te chamaram para política, não existia ainda, depois você teve a oportunidade de Não, fazer algo maior. existia esse primeiro núcleo. Tá, E me chamaram exatamente para isso, ó. tá. Pô, aquele menino ali daquela comunidade, ele tem aquele reduto que eles falam, aquele curral eleitoral, que até tem um amigo que abriu a nossa mente sobre isso. E aí a gente ia lá, ajudava um político, esse político ganhava, ele nunca mais voltava lá nem para falar se eu estava vivo, se estava precisando de alguma coisa. E a gente foi convivendo com isso. E quando a gente aceitou Que situação. entrar nesse âmbito, a gente viu a dificuldade que é, porque você pega lá na nossa cidade, um candidato a vereador lá, o mínimo que ele gasta é R$ 800 mil para uma campanha. E a gente não teve nem aquele papelzinho que vai em nosso nome lá. Então foi a força da comunidade. A gente ficava no projeto, acabava as aulas, a gente ia pro semáforo, a gente escrevia com noguete nos vidros do carro. E aí deu certo, primeira Não eleição. tinha nem adesivo, era no Get ali. E humilhante, porque você ia entregar lá um papelzinho que a gente fez à mão lá pro povo. Pô, esse político tá te pagando quanto? Aí eu falava, não, eu que sou o candidato, para com isso. Então, assim, foi a situação mais humilhante que eu já vivenciei, né? Nossa. Você ter que ver o cara ali, pô, te tirando e você ficar quieto, porque tem que manter uma postura. E eu lembro que quando foi abrir essas urnas aí, a gente teve 3.500 votos. Nem eu acreditava, porque de onde veio todos esses votos? Porque o nosso trabalho ali era 300 famílias. Eu falei, se a gente tiver 600 votos, um pai e uma mãe acreditou no nosso trabalho, e é isso que eu quero. Na verdade, não queria ser eleito, né? E fomos. Então, estando dentro da política, a gente sabe como é que funciona. É muito fácil as pessoas julgar, é muito fácil hoje você ver que, pô, o cara defende a direita com unhas e dentes, o outro defende a esquerda com unhas e dentes. Aí eu faço uma pergunta, o que que a direita e a esquerda de real fez para mudar alguma coisa na tua vida, na vida de quem que você está ali lutando para melhorar? Então é um aspecto bem delicado discutir política, né? E hoje, olhando para trás, você se considera primeiro um capoeirista, um gestor social, educador ou um político? Na verdade, eu sou um capoeirista e sempre você. Então, é igual falar, a capoeira, ela me deu essa abertura de mente para tudo. Então, a gente soube chegar no lugar, a gente sabe falar com a classe A, classe B, classe C e classe D, que é a nossa. E o que falta na política, e principalmente nos políticos que eles não têm, é a nossa realidade, a nossa verdade, a nossa comunidade e a nossa dor. Então, é muito fácil agora, que é época de campanha, vocês vão ver isso demais. O político vai chegar na comunidade ali, ele vai te prometer fundos imundos. E aí você vai acreditar nele, porque eles falam bem, eles enganam bem, só que eles não cumprem. E a gente veio dessa dor. Então, a segundo mandato da gente ali foi igual ao primeiro. Vamos fazer da mesma forma, não tem esse negócio de ir lá prometer nada para ninguém, porque o nosso trabalho, ele tá aqui, ó. Quem acredita nele sabe o que que é. E saímos do mesmo jeito e deu tudo certo. E aí o pessoal veio... Pés no chão, né? aí o pessoal veio, pô, você tem que sair estadual, tem que sair estadual. Aí já é um outro âmbito. Porque o municipal a gente já viu o jeito que é. Imagina um estadual, imagina um federal. Então, assim, a gente vai mesmo? Será que é isso? Não é fácil, porque assim, a gente passou ali uns bocados e passa até hoje, né? E principalmente por causa disso, direita e esquerda. Pô, eu já tive vários questionamentos. Você é um cara preto, de tatuagem, de comunidade, e defende a direita. Então, assim, vários aspectos políticos. E inclusive, né, você se elegeu originalmente por um outro partido. E hoje você é do PL, né? O que mudou politicamente no Bruno ao longo desses anos? Exatamente, porque assim, a gente... Vixe, se eu te falar as histórias ali, é bem complicado. Porque quando a gente se elegeu da primeira vez, a gente veio num partido que chamava PSDB. Como a gente não entende nada de política, a gente se elegeu nele. Com 2 meses de mandato, eu fui lá e rebentei o que era o governador na época, que ele, por causa da pandemia, mandou fechar todos os comércios. Eu falei, esse cara aí não sabe o que ele tá fazendo, não é a mãe dele que tá ali, que depende daquela renda, que tem que fechar, ela vai sustentar a família dela como? Então esse pessoal desse partido já foi lá e já me expulsou do partido, já Várias viu, né? situações que aconteceram, né? O Sim. pessoal falava muito de isolamento, mas
quem mora na favela ou quem mora em comunidade, né? Como é que se isola ali? Todo mundo Exato, junto. Foram situações exato. assim bem complexas, né? E aí a gente foi vendo isso aí, porque assim, esse cara não me ajudou em nada. Aí vai querer falar o que eu faço ou deixo de fazer lá dentro? Não. Então, assim, a gente foi contra o sistema e a gente viu que eles quis tirar a gente de qualquer jeito. E aí a gente foi para um partido que era ali da cidade, um partido pequeno. Se elegemos novamente, reelegemos novamente nele. E quando foi para sair estadual, ele abriu o jogo. Falou, Bruno, a gente não tem condições de ajudar um deputado estadual. Então, vou te dar uma carta aqui, você fica à vontade e procura o partido que você achar que vai te ajudar. E nossa região ali é muito conservadora, né? Muito mesmo. A cidade é conservadora, o interior é conservador. E eu não posso ser hipócrita, porque assim, eu gosto da política da direita, sim. Eu vejo várias coisas ali que funcionam. Como da esquerda também, mas lá no nosso reduto a esquerda é bem complicado porque fala muito e não faz nada, né? Então a gente foi para esse âmbito e essa discussão ela é bem complicada, porque assim, até hoje eu nunca falei a capoeira ela é de direita. Ela não é de direita. E também não é de esquerda. Só pegando o gancho, Júnior, dele aqui, Sim. eu conheci o Bruno através de um vídeo dele que viralizou, que ele fala Sim, exatamente, ele faz uma crítica, né? exato. Exatamente. Consegue rodar o vídeo pra gente aí, pro pessoal entender o contexto? Estão dizendo por aí que a capoeira ela é de esquerda. Aqui, ó, somos mais capoeira, tá? É um convite a todos aqui pra gente fazer movimento. É de esquerda. Eu venho da capoeira. Capoeira que me deu disciplina quando o mundo queria me levar para o erro. Eu iniciei a dar aula de capoeira quando eu tinha de 16 para 17 anos. E eu vi o poder que o esporte tem na vida das pessoas. Isso eu vivi na vida real e não foi em vídeo de rede social, não. A capoeira não só salvou a minha vida, mas de milhares de pessoas. Agora, querer rotular ela de esquerda ou de direita é desrespeitar a história de luta e resistência do nosso povo. Capoeira é uma arte, é uma luta, é sangue, é suor, é uma cultura e uma identidade. Ela não é de partido nenhum. Ela é nossa, de quem quiser praticar, quem quiser encontrar nela um propósito de vida. Então não use a capoeira como bandeira política. Deixa a capoeira livre para continuar transformando vida, independente do lado que o berimbau tocar. E aí a gente conheceu o Bruno, né, por conta desse vídeo que viralizou, né? Muita gente criticando, muita gente apoiando. E, Bruno, para a audiência entender um pouquinho, o que que significa concretamente você se definir como um político de direita? Na verdade, assim, alguns princípios. Você pega ali o princípio da família. A gente não pode generalizar, porque tem político da direita ali que não vale nem o que ele fala. É a mesma coisa o político da esquerda. Aí eu falo, no âmbito que eu estou vivendo, eu vi ali o pessoal que defende a direita, o pessoal que defende a esquerda, qual era o padrão deles dentro da política? O que um fazia e o que o outro fazia. Então, pô, o cara ali, ele fala um negócio e ele é firme no que ele tá falando. Ele não faz trocadilha. Ele fala que é isso, na hora que sai dos bastidores, ele é isso. Certo. E é isso que me chamou a atenção. Em contrapartida, outros não. Pô, aqui ele bate na mesa, dá tapa na mesa, vai contra o governo e aquela conversaiada toda. A hora que sai pra fora, tudo muda. Então foi isso que foi vendo o lado que eu fui seguindo ali dentro de uma Câmara Municipal, Certo. dentro de um âmbito político. E eu me identifiquei com isso. Aí, pô, qual que era a minha revolta? Pô, o cara é da esquerda, fala que eu tenho que ser da esquerda, mas eu tenho um trabalho ali 20 anos, nunca foi ninguém da esquerda lá perguntar se a criança precisava de um pão, precisava de uma água, precisava de uma ajuda. Ah, mas foi o da direita? Também não foi o da direita. Mas eu tava lá, então eu sei das dor. E eu sei porta por porta que eu bati e ela foi fechada. E ela, tipo assim, e era as pessoas que defendiam, que ajudava pessoas, que fazia o bem, mas ali nunca funcionou. Então A essa é a realidade é realidade. diferente. Falância, todo mundo fala, mas fazer são poucos, entendeu? No caso, você afirma que a capoeira não tem partido, né, e critica uma tentativa da esquerda se apropriar politicamente dela. Mas existe, né, um argumento de um outro lado. A capoeira nasceu e desenvolveu entre populações negras, marginalizadas, todo o contexto que você falou, aonde você começou a fazer um trabalho ali, né? Sim. Sofreu perseguição do Estado, e hoje está ligada a questões como desigualdade, racismo, periferia, inclusão social, como você já tem essa vivência toda, né? Pautas que atualmente, quando a gente vai analisar, aparecem muito no campo da esquerda. A esquerda, ela se apropriou da capoeira ou simplesmente ocupou um espaço político que a direita deixou vazio por algum tempo?
que você acha? Eu vejo assim, ó, a respeito desse vídeo mesmo, a gente teve milhares de comentários ali. E capoeirista, ele tem seu lado, ele Sim. tem sua religião, ele tem seu lado político. A capoeira, ela é neutra. Eu vou respeitar todos que contradizem o que eu penso, mas eu tô falando o que eu vivenciei e o que eu vivi. É isso que eu falo. Eu não posso generalizar e botar a capoeira de um lado. A capoeira é ampla. Você pega o próprio vídeo ali, você tem milhares de comentários de um lado e do outro. Sim. E são capoeiristas. Mas a capoeira, ela tá lá em cima. A capoeira não falou que lado ela é. Ah, mas vamos falar das histórias, dos ancestrais, vamos falar de tudo isso. Até, Ah, até é quando tudo- a gente vai analisar a história, né? Sim. Política, quando a gente vai analisar, por exemplo, quando a capoeira ela foi criminalizada, né? Era um partido de direita, né? Era um partido. Como que era a situação? A gente lembra, é um momento de Sim. autoritarismo, né? O início da República ali. Mas, porém, quando a gente vai analisar já era a era Vargas, né? Ele já era de direita. Ele já era de direita, Isso. extremamente era ditatorial, Ditador. mas ele tinha políticas de esquerda. Criou o salário para o trabalhador, Exato. né? Ele criou planos de previdência mesmo, né? De valorizar o trabalho. E de certa forma, ele também controlava os sindicatos ali com a questão do Exato. autoritarismo. Então, a própria história, meio que, em alguns pontos, ele tem essas oscilações, né? É o que eu digo assim, se a gente for ficar discutindo sobre a história e sobre o que é a realidade hoje, eu acho que todo mundo perde. Eu acredito que todo mundo tem que somar em um pró só, que é a capoeira. Pô, se você defende a esquerda, então você vai lá falar com o seu político para ele fazer algo voltado à capoeira que realmente vai dar uma visibilidade e vai dar uma verdade para os capoeiristas. Pô, o que defende a direita é igualmente. A gente tem que pensar na capoeira e não do lado esquerdo, do lado direito, partido A, partido B. Porque eu tô ali, eu poderia muito bem querer usar a capoeira e falar que, como eu sou de direita, eu estou num partido de direita, a capoeira é de direita. E não é. Aí você pega assim, quando a gente aceitou esse convite aí para vir pro estado, primeira coisa que eu falei lá para quem me convidou, ó, vai ter ajuda? Vai. Então essa ajuda eu não quero. Eu quero ajudar quem me deixou e fez eu estar aqui até hoje, é a capoeira. E eu não quero falar assim, ó, pô, você está comprando as pessoas? Jamais, porque isso aí para mim nunca vai funcionar. Mas eu acredito no social e acredito muito na capoeira. Igual você falou, a gente rodou várias comunidades que são amigos meus que há 20 anos, os caras estão na mesma luta, estão na mesma resistência. Não foi nenhum vagabundo lá de direita nem de esquerda ajudar os caras, não. Pô. E os caras estão lá. Aí você pega, pô, o cara tem 800 alunos ali dentro de uma comunidade. O cara que se vira para fazer o evento, o cara que se vira para dar os uniformes para as crianças, o cara que se vira para dar o lanche para as crianças. E aí a gente vai ficar brigando. A capoeira é de direita, a capoeira é de esquerda. Não, a capoeira é a capoeira. A capoeira não precisa de político nenhum. A capoeira, ela faz acontecer. E tá sendo, assim, para mim, uma aula. Porque eu vivenciei 20 anos da capoeira, eu sei. Eu tô falando por mim. O que eu sofri para fazer acontecer, para ter um trabalho na minha cidade, para eu ser reconhecido lá, para eu ter alunos hoje que é pai de família, ou é gerente de um estabelecimento, ou um próprio Baru, que é um capoeirista hoje, pô, tá ganhando seus espaços aí. Então a gente sabe o que a capoeira faz, a transformação que ela faz. Agora, assim, eu não vou aceitar rotular a capoeira, de forma alguma. Eu venho andando aqui, ó, em comunidade, e o trabalho da capoeira é um só. É resgatar essas crianças, é dar uma formação a ela. E aí a gente vai ficar brigando da capoeira, ela é de direita ou ela é de esquerda? A gente tem que pensar em viabilizar mesmo algo verdadeiro para a capoeira e não ser usado. A capoeira agora nesse âmbito político, valorizar os capoeiristas, porque assim, ó, eu não conheço o Mestre Gunga, eu vejo os podcasts dele, eu acho que ele é um excelente profissional, divulga demais a capoeira. E quando eu vi o vídeo dele, aí eu falei, pô, eu vou ter minha posição, não falando da pessoa dele ou deixando de falar, mas é um ponto de vista dele, eu tenho que respeitar. Só que ele também tem que respeitar o meu ponto de vista, porque eu vivenciei isso do mesmo jeito que ele é um mestre, ele tem o seu trabalho, eu também tenho o meu. E são realidades diferentes, são vivências diferentes, são grupos diferentes, mas a capoeira é uma só. Você vê que a gente discute e vai morrer no mesmo lugar, na capoeira. Então, aí depois eu vi que ele apoia, assim, candidatos da esquerda, é um direito dele e é uma briga dele.
Aí o que eu falo assim é os próprios capoeiristas não entrar nessa contradição. E eu tive a oportunidade de conversar com o mestre Gunga Sim. e ele falou uma fala muito importante. Ele falou, Gafanhoto, os capoeiristas muitas vezes abraçam políticos que não tem nada, o Zé do Gás, É o isso. cara da adega, os caras que não tem projeto, não tem nada, e o capoeirista sem ter uma ideologia ou um plano Um conhecimento. propriamente dito, apoia esses caras. E a gente tem que ter alguém ali representando a gente precisa se posicionar, ter projetos. Eu achei legal essa fala dele, né? Sim, até assim, quando eu vi, eu pensei o quê? Pô, o Messi ali tá se preparando para 2028 ele vir candidato a vereador em São Paulo. São Paulo, quantos mil capoeiristas não tem aqui? Pô, seria bom, porque o cara sabe a dor da capoeira. Sim. Ele sabe a realidade da capoeira. E quando a gente veio nesse aspecto para sair candidato a estadual, a primeira coisa que eu falei é isso. Eu preciso ajudar quem sempre me ajudou, é a capoeira. Independente de der certo eu entrar lá, tudo vai mudar. Pode ter certeza. Para mim não vai fazer diferença se o cara é da esquerda, se o cara é da direita. Mas a capoeira, ela vai ser... Pode mudar o âmbito do que ela é vista hoje. Porque vai ter alguém lá para brigar por ela. E alguém que é capoeirista. Não é alguém que tá usando a capoeira. É alguém que sabe as dores da Usando, capoeira. esse é o maior problema. A Entendeu? maioria dos políticos vem pra usar mesmo. E né? é igual a minha briga. Tô aqui com um grande mestre meu aqui da vida, que é o Adriano, que me ajuda. Salve, a ver. Adriano. E assim, a direita não entra dentro da comunidade. Pô, por que a direita não entra dentro da comunidade? A comunidade tem um monte de gente lá que gosta da política da direita, mas os próprios líderes da direita não entram. Porque falar que só tem vagabundo, só tem bandido. E essa é uma briga comigo, que eu tenho com eles. Não, lá dentro da comunidade tem a Dona Maria que acorda 5 horas da manhã e volta 4 horas da tarde. Você conhece É? a realidade da comunidade, Sim, né? então a gente tá andando. E assim, a gente não tá ali para apontar ninguém. A gente quer mostrar o que é a nossa realidade e aonde a gente pode chegar com isso. Ponto. Você pega hoje São Paulo. O trabalho da capoeira aqui é muito grande, é muito forte, é muitos capoeiristas. Vários projetos que a gente andou aqui dos meninos, você vê jovens assim, ó, meninas, muitas meninas treinando capoeira, que é uma realidade diferente do interior. Porque lá as crianças agora estão nesse negócio de celular, tablet. Aqui não, aqui eles têm o quê? A capoeira. E por que o político não valoriza isso? Por que o político não abraça isso aí? Pô, o cara foi eleito, ele tem 4 anos para fazer acontecer. Faz a diferença lá, depois o teu voto ele vem natural. Agora não. Ele vai lá, usa, acabou, foi eleito, ele some. Aí chega agora, próximo das eleições, ele vai lá com a mesma cara de pau, inventa um monte de desculpa, fala que vai ajudar com isso, com aquilo, depois some de novo. Então é isso que a gente fala, é conscientização. A capoeira, ela tem que acreditar na capoeira e não em partido. Sim, talvez, né, a pergunta não seja se a capoeira é de esquerda ou de direita, né? A pergunta Sim. é qual projeto político, de esquerda ou de direita, apresenta as melhores respostas ali para os problemas reais da capoeira. O que você acha? Eu vejo assim, até no vídeo a gente teve bastante comentário assim, pô, a capoeira tem que estar em todas as escolas. Então, muitos são leigos, porque vamos supor, saiu uma lei federal que a capoeira ela tem que ser implantada nas escolas municipais, certo? Mas o prefeito do município, ele não é obrigado a colocar ali no município dele, quem toca é ele. Então tem que ter um projeto de lei, sim, aprovado pela Câmara, mas o prefeito ele tem que sancionar e fazer valer. Então, assim, é muito aberto. É muito aberto. Que nem saiu uma lei agora que o Dia do Capoeirista é reconhecido, acho que dia 15 de julho, 21 de julho, eu não me recordo aqui. Pô, legal. Mas e aí, só o reconhecimento não vai somar em nada. É isso que eu falo. Ela tem que ter algo verdadeiro. Pô, se a gente entra para um deputado estadual, quem manda emenda para os municípios? O deputado. Não, então, ó, vou mandar ajuda aí, mas a partir desse momento, todas as escolas municipais têm que ter capoeira e vai ser custeado com essa emenda. E acabou. Os bons profissionais vão... a capoeira hoje, ela está num aspecto, você tem a certeza que ela vai transbordar. Isso funciona na China, no Japão, você não vê o karatê, o taekwondo, são obrigados a ter nas escolas lá, em todos os lugares. Você pega Dubai, o jiu-jitsu, todas as escolas têm que ter. E porque o Brasil, a nossa arte, que é genuinamente brasileira, nada acontece. Não tem um reconhecimento de quem deveria ter, do governo. Aí nós, capoeiristas, fica aqui brigando, se atacando. E os governantes, meu irmão, não tá nem aí com nada. E desculpa, pode falar quem for, é Lula, é o Bolsonaro, não fizeram nada pra capoeira. Enquanto não tiver capoeirista de verdade que sabe a dor da capoeira, não vai ser feito nada.
E os capoeiristas também, eles têm que se precaver. Tô pedindo aqui para ninguém votar no Bruno Moura, mas para reconhecer a realidade política. Porque o cara vai ali, esse ano vai ser feito isso. Pô, mas ele já tá no poder e ele não fez nada. Ninguém tá vendo isso? Então vai cair na narrativa dele novamente. Então é todos esses aspectos aí que é igual a gente fala. O brasileiro ele precisa se abrasileirar. E os capoeiristas, eles precisam entender a nossa força. É isso. Maravilha. Ô Bruno, se a capoeira não tem partido, por que que você acha que tantos capoeiristas, eles se identificam como esquerda? É, seria uma identificação histórica ou a direita demorou para entrar nessa roda e abraçar essa... É igual eu tô te falando, esse aspecto ele é bem complicado, porque aí você pega assim, racismo. Muitos aqui, eu sei o que é um racismo, eu sofri na minha pele uma coisa que eu nunca imaginei na vida, e ainda eu não sou 100% preto. Cara, eu fui pra Polônia, na hora que eu desci no... Lá fora o eu bicho desci pega, no né? aeroporto lá, os caras já queriam sair na porrada, pô. Sério? E assim, porque eu era o preto. Porque eu era o preto. Fui pra Rússia, piorou. Pô, e quem me levou pra Rússia foi Meikilo, um grande irmão meu lá. E o Meikilo é negão mesmo, pô. E a hora que chegamos lá, os caras... É esteira lá, né? No aeroporto. Chegou aí uns caras gritando lá, tudo esquisito. Pô, e os braços dos caras desse tamanho, os russos lá. E aí Meikilo falava assim, pô, solta a mala, solta a mala, solta a mala. Eu falei, que solta a mala? Pô, os caras querem sair na mão, pô. Eu falei, será que esse cara tá falando sério? Ele tá me testando, né? Ai, cara. E foi chegando perto, o trem é louco mesmo. Então, assim, isso é um racismo. Você, pela sua cor, os caras já querem te espancar, querer te matar, entendeu? Então, a gente viveu uma realidade ali, a gente sabe. Tá, e aí eu vou ficar choramingando? Não. Eu sei da importância, eu não vou declarar porque eu sofri isso, porque a esquerda... Tá bom, a esquerda, ela faz muitas narrativas, mas o que que ela faz para mudar também essa realidade? Então, tipo assim, eu pus na minha cabeça que eu não vou ficar discutindo o que você pensa. A gente pode conversar aqui, discutir as ideias, mas eu não vou mais brigar com você, porque você tem seu pensamento. Então, é isso que a gente precisa deixar bem claro. Os capoeiristas, cada um tem seu pensamento, cada um tem sua forma. Às vezes um tá numa região ali que realmente alguém da esquerda ajudou e o da direita nunca passou. É igual eu te falo, a gente tá andando nas comunidades aqui, não vê ninguém de direita dentro das comunidades. Por quê? Mas não deixa entrar, ou porque tem medo. Existe sim também todo um trâmite dentro de comunidade, todo mundo sabe. Não é qualquer um que vai subir favela ali, porque não vai. Não vai, é verdade. Entendeu? Mas a gente precisa mostrar essa realidade. Porque se a direita não enxergou isso, ela tem que enxergar e ajudar. E a gente não vai rotular a capoeira com isso. Entendeu? A capoeira é capoeira. Então eu não vou trabalhar nesse aspecto. Eu poderia muito bem usar a capoeira para querer brilhantar os olhos da direita. Eu não vou fazer isso. Porque antes de política eu sou capoeirista. Então eu respeito sim a história da capoeira. Respeito o que cada capoeirista pensa. Só que eu também tenho a minha forma de pensar e minha forma de agir. Porque você pega um menino que não tinha projeção nenhuma de vida. Hoje atende mais de 2.034 famílias, fora milhares de crianças e adolescentes que já passou por lá. E foi através do quê? Da capoeira. E eu não posso ter credibilidade para defender o que eu acredito, o que eu vivenciei, o que me fez a minha transformação, que foi a capoeira. Então, meu irmão, a gente vai discutir muito, porque eu sou prova viva do que a capoeira fez. Então eu não vou aceitar rotular ela. Por isso e por aquilo. Porque você vê cada pessoa que está discutindo ali, ele não faz nada nem para ele mesmo. Ele não ajudou nem ele mesmo. E aí quer, falar um monte de abobrinha lá, das histórias e tal. Mas realmente o que ele fez para as pessoas? Tá, ele é um capoeirista. Tá, ele defende o que ele pensa. Mas o que ele fez de verdade para mudar a vida de alguém? A capoeira... A gente brinca, capoeira é pra todos, mas nem todos é pra capoeira. O que ele devolveu pra capoeira? Ele tá usando ela, ele usou ela, mas ele devolveu o que pra capoeira? Entendeu? E é difícil, hoje a gente vive numa sociedade que muitas vezes não construiu nada, né? E tem vários coaches aí, né, que ensina você a virar rico e não é rico. Ensina você a ser próspero e não é próspero, né? Ensina você a tentar passar em um concurso público, nunca passou em um concurso. Exato. Eu já vi vários... Em várias situações. Exato. Faz sentido. E aí você pega assim, ó. Lá no projeto, além de tudo que tem, a gente tinha uns meninos lá que tinha sonho de ser lutador. Hoje não é mais ser jogador de futebol, é ser profissional da luta. E aí a gente montou um time,
sem bandeira. Aqui vai ser projeto Maquininha do Futuro. Amanhã você se destacar, quiser ir para uma chutebox, Tim Nogueira, alguma bandeira forte aí de luta, você vai. Mas até então é projeto Maquininha, certo? Certo. Começamos esse trabalho. Como a gente já tinha uma vivência aí no meio da capoeira e a gente via vários lutadores, a gente sabia da dificuldade que era o cara entrar no UFC. E a gente escutava lá, pô, esse moleque vai entrar no UFC. Cara, não é assim não. O UFC hoje é a Copa do Mundo da luta, né? E aí o que aconteceu? A gente começou as aulas lá de MMA e todos os lutadores, querendo ou não, gostaram ou não, eles eram obrigados a fazer a capoeira, como luta. Eu dava essas aulas. Então assim, não me adapto, não consigo gingar. Pô, a capoeira não é só ginga não, a capoeira ela tem vários aspectos. Você vai treinar assim. E aí fomos trabalhando, pô, chegava assim, depois de 2, 3 meses, todo mundo treinava capoeira e treinava básico. Aí sim, gingava, fazia descidas básicas, esquiva, treinava capoeira para implementar dentro da luta. Aí você pega, pô, e aí? E aí a gente tem lá, ó, que saiu do projeto. Vou citar aqui, Rafael Coxinha, campeão do Pancrase. Top, hein? Dando cinturão lá, fez história. O primeiro brasileiro a ser dono de um cinturão lá na categoria dele. Aí você pega Eduardo Chapolin, recém-contratado do UFC. Saiu do Maquininha. Que legal, cara. Aí você pega o Joelso Demente, que mora na França lá, é campeão de um evento turco, campeão da França. Aí você pega o Thales Chicão, atleta do UFC, peso pesado. Teve a passagem lá pelo Maquininha. Então o Maquininha, ele tem uma história. Mas é o Bruno Moura que é o dono disso? Jamais. É a comunidade, é os profissionais que acreditou nesse propósito. Eu ali, se tudo der certo, o mérito é de todo mundo. Se tudo der errado, a culpa é totalmente minha. Então é isso. A gente plantou algo ali que a gente acreditou, que a gente buscou e que a gente lutou. E enraizou e está dando frutos. É isso. E é isso que a gente quer fazer no estado inteiro com a capoeira. Pô, mas você ganhou. Você é um deputado hoje. Você só vai atender o pessoal da Badá, porque você veio dali, porque você é dali, o pessoal da AMA. Não, eu quero atender capoeira. Todos que são capoeiristas e que tem um trabalho verdadeiro, um trabalho que faz acontecer e que dá oportunidade para quem precisa, que é o futuro da nossa nação, nossas crianças. E ponto. Não quero saber se o cara é de esquerda, se ele é de direita. Dentro do nosso projeto, hoje ele é comandado mais por mulheres. Tem 2 homens e 35 mulheres. Que bacana. A nossa coordenadora, você vai lá falar com ela, meu irmão, ela é petista roxa, mas não é assim, não, qualquer coisinha não. Ela é Lula e pronto, acabou. Ela é de acordo com o que eu penso politicamente? Nunca. Mas ela sabe da nossa essência e do nosso trabalho. Então, simplesmente, ela respeita e eu respeito o lado dela. Eu não E o brigo, projeto vai que vai. O projeto Toca. flui e, assim, dentro do projeto você não vê essa discussão política. Que bacana. O projeto, ele tá ali. A gente entrou na política para ajudar o projeto. O projeto, ele não tem que se envolver com política. Ponto. É isso. Então, assim, a gente tem que saber respeitar o pensamento do outro, o âmbito do outro, que aí eu tenho certeza que a gente vai começar uma mudança de verdade, né? Sem narrativas. E é engraçado, né, que uma parcela importante do discurso político que nós temos contemporâneo sobre a capoeira, ele tem algumas afinidades realmente por pautas atualmente que são associadas à esquerda, como antirracismo, desigualdade social, identidade negra, proteção de grupos historicamente ali que são discriminados. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ali algumas coisas que são mais conservadoras, liberais, que está enraizado na própria capoeira, né? Sim. Como disciplina, hierarquia, respeito ao mestre, que Exato. teoricamente seria pautas mais próximas à direita, né? Empreendedorismo, autonomia, Exato. preservação da cultura, enfim. Exato. Você, o que você está falando que você vive na realidade aí com a sua coordenadora, a capoeira também tem essa dualidade ali, Aí você né? pega até o Adriano, assim, tá levando ele na comunidade para ele conhecer, ele ficou de cara porque o respeito que as crianças têm com o mestre. O mestre tá falando ali, ó, elas estão ali olhando no olho dele, quieto, escutando. Você já não vê mais isso nem com adulto. Às vezes o cara vai dar uma palestra, o cara tá no celular, não tá nem querendo saber o que o cara tá falando, mas eu Tá tô ali na viajando, né? palestra de fulano. Então você vê a hierarquia que a capoeira tem, a disciplina que a capoeira ensina. Sim, sim. A capoeira, ela educa. Então, assim, a capoeira é muito rica para nós ficar brigando de lado político. A capoeira, ela vai além.
ela é muito rica, ela é muito... A gente sempre fala, a capoeira é uma arte que engloba várias outras artes. E exatamente. Então, assim, eu acho que é banal a gente ficar brigando aqui, a capoeira é de esquerda, a capoeira é de direita. Não, a capoeira, ela é a capoeira. E não tem que discutir mais isso, entendeu? Cada capoeirista tem seu jeito de pensar e sua bandeira para defender. Mas a capoeira não, entendeu? Existe alguma pauta tradicionalmente defendida pela esquerda no qual você concorda? Concordo com muitas coisas, né? A gente vê assim, você pega aí agora a 6x1, que eles estão brigando aí para aprovar ela. Eu não sei se é uma pauta da esquerda ou da direita, mas acredito que seja da esquerda pelos trabalhadores. É uma pauta necessária. Então não tô ali para discordar dela. Ah, não tô para discordar do que o Lula fala ou deixa de falar. Ele é o presidente do Brasil. Você vai discordar dele, mas ele é e acabou. Então assim, a gente Tá tem com a que máquina pública na mão. a gente tem que saber respeitar. Pronto. O que eu acredito não é o que você acredita. Então eu não vou ficar te julgando. Não vou ficar te apontando. E vamos parar desse... que tá acontecendo aqui como que se diz mesmo? Os caras estão ficando fanáticos mesmo. É extremismo. Tem que parar com isso, porque daqui a pouco você é de esquerda, eu sou de direita. Vai se encontrar na rua, vai sair na porrada. Cara, já tem situações assim, Já, inclusive então, de e aí morte, quem né? ganha com isso? Quem ganha com isso? Ninguém. Então, assim, esse extremismo ele tem que parar. E aí, um âmbito mais importante que a gente vê hoje político. O cara vai ali, xinga tudo o Lula, porque ele é Bolsonaro, o outro vem e xinga tudo o Bolsonaro porque ele é o Lula. E aí o que eu te falo? O que esse cara realmente faz? Nada. Então ele tá fazendo uma política de internet só xingando os outros, e aquela turma que acredita e defende um lado direito, por exemplo, vai tudo votar nele. Aí o cara vai lá, ele vira um deputado. E o que ele faz pelas pessoas? Nada. Hoje o nosso Brasil, ele perdeu as políticas públicas. Ninguém tá mais discutindo política para ajudar as pessoas, que é o âmbito que a política tem que fazer. Discutindo os projetos. Não, estamos ali entrando no embate pessoal. Né? Ofensa. Eu vou falar da sua vida pessoal, eu vou te degrinir o máximo que eu conseguir. E aí, quem tá ali me assistindo, pô, eu gostei desse cara. O cara é polêmico, o cara vai pra cima. Tá aí, o que esse cara faz pra mudar a sua realidade? Ou a realidade de alguém? É isso que tem que se ver hoje, né? É isso que a gente tem que mostrar pra população. É difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível. Mas é muito difícil. Sim. É muito difícil. Existe alguma pauta tradicionalmente associada à direita com qual você discorda? Também tem. É igual eu tô te falando, né? Existe esse extremismo, né? Aí você pega assim, posso citar aonde eu convivo. Tem cara ali que é bolsonarista roxo, defende a direita de unhas e dentes, só que ele mesmo não faz o mínimo Sim. que o Bolsonaro faz, que a direita propaga. Ele é todo ao contrário. Então é um hipócrita. Porque se realmente você é um fanático e você quer seguir o cara a linha, você tem que, no mínimo, fazer o que ele prega para você fazer ali. Sim. E você não faz. Então, assim, ó, a política ela é muito complexa. Eu não digo a política, eu falo a politicagem. Eu queria que esse pessoal aí que não está dentro da política, mas que estuda ali porque o político fala, vivenciasse o dia a dia mesmo, se politicade. Ele vai entender o que é uma política de dentro. Porque assim, lá de fora já é bem difícil, tudo é bem complicado. Mas você tá lá dentro, aí você vai falar, meu irmão, que mundo é esse? Né? E aí vem aquela música do Renato Russo, que país é esse? Que o trem é louco. Mano. Ô, Bruno, como que você enxerga as políticas de valorização da cultura afro-brasileira? No começo você já meio que falou a diferença de como o pessoal valoriza lá fora e como que tá aqui, né? É isso que eu te falo, porque você pega hoje tem a Casa da Cultura, a Casa Afro, que realmente está sendo feito dentro dessas instituições ali para mudar algo diferente. Pô, você pega, eu ouvi algumas casas afro lá que pô, eles brigam por causa de racismo, aí vai lá, ataca o governo. Isso aí não vai mudar em nada, a gente tem que pensar em algo construtivo que vai estabelecer ali algo concreto para aquela pessoa. A pessoa sofreu racismo, tá, vamos brigar assim, vai na justiça, faz o que tem que ser feito, mas e a realidade dele? Como que vai ser mudado? E o psicológico dele? Como que vai ser trabalhado? E o que de fato vai ser feito ali para parar de sair desse mundinho? A gente não tem mais tempo para ficar ali se gradeando. A gente tem que ter políticas públicas boas.
para que realmente essa casa afro ela funcione de alguma coisa. Não é falar que ali é a casa afro, aí vem uma verba ali, aí você faz um pagode, aí você faz um encontro lá de pessoas negras, discute ali as coisas, falar, todo mundo fala bonito, mas e a prática, gente? Sim. Tá se esquecendo a prática. Bom, o Bruno, ele é candidato a deputado estadual, né? Tá saindo do âmbito de vereador, né? Tá tentando Sim. um passo maior. Então vamos tentar imaginar. Bruno, ó, se você for eleito, né? Vamos imaginar que você passou a eleição, você tomou posse como deputado estadual. Qual seria a sua primeira iniciativa concreta relacionada para a capoeira? É exatamente isso que eu te falei. Primeira coisa é a valorização dos capoeiristas. Então, assim, pô, agora você ganhou, e aí, mas você vai conseguir fazer? Isso aí uma métrica nossa que a gente quer alcançar e que a gente vai fazer. Pô, a gente agora é um deputado. Então, o deputado, ele manda recursos para os municípios. Ele que leva água limpa lá para o prefeito. Pô, eu não vou lá falar para o prefeito, eu vou te ajudar para você investir nisso, naquilo. Não, você vai investir no social. Como você vai investir no social? Não, vou te mandar a emenda, mas você vai ter que pôr capoeira nas escolas públicas. Com esse recurso você vai ajudar na educação, na saúde, mas aqui ó, uma parte dela vai ser para pagar profissionais para dar aula nas escolas. E claro que é um profissional capacitado também, é um capoeirista que seja de verdade e faz um trabalho realmente verdadeiro, porque senão vai aparecer cada um ali, porque você pode pegar hoje que capoeira também os capoeiristas é complicado, você pega um cara ali, ele nunca fez nada, nunca viajou, nunca foi para canto nenhum, se torna um mestre da capoeira para aproveitar aquele momento. Então esse cara não, ele não vai usar a capoeira para se autoestabelecer. Ele vai fazer parte da capoeira e devolver para a capoeira o que ele teve. Então esse é o nosso âmbito. A gente quer entrar ali e defender essa bandeira da capoeira porque não tem quem defende. Eu poderia muito bem ir para outros âmbitos, porque o esporte ele é totalmente desvalorizado, porque os próprios esportistas não acreditam em quem defende eles. Então a gente vai mudar essa realidade. Mas você só vai também pensar na capoeira? Claro, a capoeira é um carro-chefe. Eu vim da capoeira, eu sei o que ele fez na minha vida e de milhares de pessoas que eu convivi. Mas o esporte em si, ele tem que ser mais valorizado. Porque o político, ele não tá nem aí com o esporte, não. Para ele, o esporte é a última bolachinha do pacote que tá lá, vencida lá, ele não tá nem aí. Então é isso. E hoje nós temos verbas, fomentos para capoeira, né? Só que infelizmente muitas vezes vai para parcelas que são próximas a políticos ou para grandes grupos, né? Você eleito como deputado, como impedir que recursos destinados à capoeira acabem beneficiando apenas grandes grupos ou organizações que estão politicamente mais próximas ali? Esse é um aspecto que a gente quer trabalhar, até uma discussão que a gente tem. Quando Deus permitir a gente entrar lá, a nossa assessoria vai ter que ser uns 5, 6 da capoeira. Que eles vão buscar esses parceiros aí que não são enxergados. Às vezes você tem um grande mestre que faz um trabalho sensacional, mas ele não sabe escrever um projeto. Aí tem uns que sabem escrever, mas ele só vai ser recompensado se ele tiver um padrinho político ali que vai fazer acontecer. Não, a gente tem que enxergar esses grandes mestres que faz um trabalho verdadeiro e a pessoa vai até lá, vai ajudar, vai falar é assim, assado, até que consiga esse feito lá. Porque vai ampliar o trabalho dele, vai ter uma valorização para ele e para aqueles que estão chegando. E hoje você pega aqui, ó, a gente andando, o menino tá ali na capoeira se desenvolvendo, treinando, porque ele vira um atleta, ele vira um professor, mas aí ele faz os seus 16, 17 anos, pô, a capoeira não tá dando um retorno. Aí o que ele faz? Ele vai procurar um serviço, aí já perde aquele entusiasmo que ele tava, então aí ele vai... E a capoeira às vezes perde um talento também. Muitos, mas muitos. Então assim, resgatar isso aí, tem que ter algo verdadeiro para esses jovens, para os grandes mestres e para o trabalho em si. Então, é difícil fazer isso? Não é difícil. Mas também não é fácil. Então, assim, eu tô falando muito, você vai falar, ele tá falando isso agora porque ele quer se eleger. Não, não é isso. Se eu não se eleger e tiver outros capoeiristas que se eleger, ele tem que pensar dessa forma. Pronto. Ele tem que visionar ali que a capoeira é uma força que ninguém ainda enxergou ela. Só usou ela e tem que parar de ser usada. No caso, você recebendo essa verba, você, como deputado estadual, vai destinar para o município e uma das propostas seria a questão da capoeira nas escolas. Exato. Como que você pensa nessa questão de capoeira nas escolas? Seria uma aula curricular? Seria no contraturno? Seria um projeto extracurricular? Ou parceria com organizações? E quem que poderia ministrar essas aulas? Profissionais
de educação física que estão lá ou os mestres, os professores, alunos que teriam a formação ali? Como é que você Isso idealiza isso? é uma pergunta muito boa, porque assim, tinha que entrar no âmbito curricular, porque a capoeira ela tem esse potencial de educacional, pedagogo. A capoeira está incluso essas modalidades tudo dentro da capoeira, então ela tinha que entrar na grade curricular, sim. E quem tem que ministrar as aulas é o capoeirista. Ah, o educador físico, respeito muito o educador físico, fiz educação física, mas não concluí. Mas o capoeirista, ele é além do educador físico. O educador físico, ele estuda várias modalidades um pouco ali, mas ele não se aprofunda a fundo. Ele vai escolher uma que ele vai como é que fala assim, se envolver mais e ele vai estudar a fundo. Agora não. O professor da capoeira, ele é 24 horas estudando a capoeira. Então ele tem esse potencial sim para dar uma aula para as crianças, para adolescentes. E claro, é igual eu falei, não vai ser qualquer um, né? O município lá tem fulano, tem Bertano, ele tem que ter uma capacitação sim, verdadeira. Bacana. Exatamente. Entendeu? Não Inclusive a Adrianinha fala isso. Tem um projeto de lei aqui na Prefeitura de São Paulo para capoeira nas escolas, que a princípio, né, parece que a ideia era colocar profissionais de educação física para trabalhar com a capoeira. E eles bateram de frente e falaram, não, tem que abrir para profissionais da capoeira, Exato. porém, assim, a gente sabe, quando chega no ambiente escolar, existe toda uma linguagem, né, pedagógica ali que precisa ser usada, o profissional, ele precisa entender, né, tem um alinhamento com a BNCC também, então precisa de uma formação para esses profissionais que acho que vai fluir, não é só jogar, né? Exato, e assim, eu não digo também só nas escolas municipais, você pega hoje, tem muitos projetos sociais que fazem um trabalho de excelência, que tem que ter capoeira lá dentro, tem que ter a ajuda do projeto, o projeto poder ajudar esses profissionais. Então tem vários âmbitos que pode estar trabalhando a capoeira, né? Você pega, a gente visitou Americanópolis, acho que foi lá um trabalho semana. Pô, ele alugou um lugar lá, cara, para dar aula para a comunidade. Ele alugou, ele custeou o aluguel. E a aula constante, das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10, aí para pro almoço, aí volta das 2 às 3. Eu falei, ô louco, mas tem aluno para todo esse horário. Bruno, se tiver 2 alunos, 1 aluno, o horário tá ali. Pô, e é um trabalho gigantesco. E por que o governo não enxerga isso? Ah, mas o cara... vamos supor, ele paga R$1.000 de aluguel. Cara, R$1.000 para ele é muita coisa, porque ele é um assalariado, ele trabalha, mas aí ele tira do bolso dele para estar devolvendo o que a capoeira deu para ele. Pô, você escuta essas histórias e você fala, caraca, o cara é foda, entendeu? E você acha que existe o risco de colocar a capoeira na escola e transformá-la simplesmente em uma atividade física, né? Apagando sua história, musicalidade, ancestralidade, cultura? Porque a gente chega, dependendo da proposta que chega no ambiente escolar, ali a gente também tá... um ninho ali de cobras ali, a gente tem que ter muito cuidado, né? Por isso que eu te falo, o deputado, ele tem essa força. E eu acredito que não, porque aí o professor de capoeira, ele vai ter que estar trabalhando ali paralelo junto com a secretária da educação, com o secretário de esporte, e ambos entender a força que a capoeira tem, porque a capoeira ela tá vindo para somar e para ajudar, ela não vai atrapalhar em nada. E muitos não enxergam isso. E assim, eu não posso culpar eles também, porque tem um bom profissional como tem um ruim também. Então, assim, por isso tem que ser um filtro, e a gente tem certeza isso dando certo, vai aparecer também vários ali que quer pegar carona na capoeira para ganhar o seu. E não é assim que funciona, né? Por isso que tem que saber quem é de verdade, quem é de mentira, quem é capoeirista, quem vive da capoeira, quem usa capoeira. Então tudo isso tem que ser filtrado, né? Bacana. Existe alguma proposta que parece ótima em campanha, mas que você sabe que um deputado estadual simplesmente não tem competência legal para cumprir? Acontece muito isso, né, pessoal? Demais. A gente pega assim, a gente escuta ali, pô, o cara veio aqui e falou que vai me dar esse espaço, ou vai pegar esse espaço e dar para mim, ninguém vai pegar nada e vai dar nada. Isso aí são propostas que o cara tá na necessidade ali de ter o voto, então ele fala o que quer pro outro ouvir e ele ganhar o tal do voto, mas a realidade não é essa, tem que ser o pé no chão. Eu acredito assim, você não pode prometer o que você não vai cumprir, porque você está mexendo com vidas. Então você vai ali, visita uma comunidade, pais ali, crianças, aí você vai lá e fala um monte de coisa que é o sonho deles ali. Só que você sabe que você não vai cumprir aquilo. Só que ali você está mexendo com vidas. E quando você ganha e você não volta lá, você pode ter certeza que aquelas crianças, aqueles adolescentes, eles vão falar, pô, mais um que nos enganou. É isso que aconteceu com a gente a vida toda. Caramba. A gente sempre foi enganado. A hora que a gente resolveu parar de ser
o tal do curral eleitoral, a gente foi pra cima e sofreu e sofre as consequências até hoje, porque eu vou falar pra você que é tudo legal, não, é uma luta diária. Aí você pega a gente... É um leão por dia, como dizem. É um leão por dia, porque você pega assim, pô, lá na Câmara Municipal de São José do Rio Preto, são 23 vereadores. Um é médico, um é delegado, um é não sei o quê. E a gente é o quê? É da comunidade. E aí você tem que respeitar a gente, porque lá dentro a gente está sendo vereador igual eles. Então eles não é melhor que nós em nada. O mesmo voto dele é o mesmo meu. Então, assim, ainda existe essa discriminação. Pô, quantas vezes a gente ouve ele, pô, esse cara não sabe nem falar. Eu falei, não sei falar, mas eu sei fazer. Não adianta eu falar bonitinho igual muitos falam aqui e não faz nada pra ninguém. Então, meu irmão do céu, a política tem que ser capoeirista pra estar ali dentro também, igual você falou, né? Tem que ter a mandinga, né? Tem que ter. Bruno, imagine que daqui a alguns anos você não tenha mais nenhum mandato, tá? Não é vereador, deputado, candidato, não tem cargo e nenhuma eleição pela frente. Quando seu nome for citado aí numa roda de capoeira, o que você gostaria que os capoeiristas dissessem que Bruno Moura fez pela capoeira? Que ele acreditou. E ele está fazendo o máximo para que a capoeira seja reconhecida e valorizada. É o mínimo que a gente tem que fazer. Ah, você pega, mas e na tua própria cidade? Você fez o quê para capoeira? Todos os núcleos nossos tem que ter capoeira e ponto, acabou. Ah, a gente, pô, todo lugar que a gente vai, qual que é a sua profissão? Professor de capoeira. Pô, mas isso aí é uma profissão? Já ouvi isso centenas de vezes. Não, isso é uma profissão. Se hoje eu estou sendo vereador é porque a capoeira me deu essa oportunidade. Sem vergonha nenhuma. Já fui várias vezes na tribuna homenagear capoeirista, tocar berimbau. Não tenho vergonha de onde eu vim. Eu tenho orgulho. Você não nega suas origens, né? Isso, e é isso que eu quero levar. Não é isso que eu quero levar, mas você não vai mudar o estado. Não tem como. Sozinho você não consegue nada. Mas você estando lá dentro, você pode convencer outro. Que não vai atrapalhar nada ele acreditar no seu propósito e fortalecer a capoeira. Você pega a capital. Interior a gente vê, é muito forte. Mas nada é igual a capital. A capital é um celeiro de capoeirista. É muito capoeirista. Então a turma ela tem que entender o propósito. Eu tenho falado bastante com o Pezão, com o Ferjão, que são ali representantes ali da República. E o intuito é esse. Os caras, pô, são descrente total de político. Através do amigo meu que é o Lino, pôs eu em contato com eles. Pô, esse cara já, pô, Lino, nem não gosta de político, porque a Praça da República tem quantos anos? Não tem nenhum banheiro os caras utilizar. E ainda tem vezes que é até barrado ali de ter uma roda. No dia de hoje, em 2026, acontecer isso, não existe. Aí teve alguém que comentou num vídeo também, pô, quando tiraram o espaço do Mestre Meinha, passou um trator, pô, por que a direita não fez nada? E por que a esquerda também não fez nada? E eu me lembro que tem um amigo lá de São José do Rio Preto que é aluno do Mestre Meinha. Quando eu vi aquilo, eu liguei para ele na hora. Falei, pô, vamos descer para São Paulo, vamos lá falar com o prefeito, a gente acha um meio. Não, não vamos, deixa quieto isso aí, né? Vai fazer manifesto. Cara, o embate com o embate não vai resolver em nada. Antes de ter acontecido isso, deve ter tido várias conversas, sim. Mas alguma coisa aconteceu, porque o cara não poderia ter tirado o espaço do mestre ali do jeito que tirou. Deveria ter arrumado um outro espaço. Deveria ter respeitado o que acontece ali. Mas já que ele fez isso, tem que ter um diálogo e ele tem que arrumar uma nova casa, ele tem que arrumar um novo jeito. Porque aquilo ali é uma cultura que está implantada lá há anos, né? Há décadas, entendeu? Então eu vejo hoje que tudo é o diálogo. Porque se eu tô no poder, você vir me atacar, meu irmão, tô no poder, o cara vai vir me atacar, deixa ele que se lasque lá. Então o diálogo, às vezes, é a melhor forma para ambos sair dali realizado, né? Porque você pega a Roda da República hoje, ela é o quê? Ela é um patrimônio ali da República. Aí você pega o Parque do Ibirapuera, os meninos fazem um É um patrimônio de São salão. Paulo, né? A República, né? A capoeira ela é muito rica, ela tá em todos os aspectos. Só que os governantes não veem isso. Eles não verem isso. Aí eles vão começar a ver agora, porque tá tendo um movimento muito forte da capoeira, no qual eu agradeço demais, porque eu não tô ali como político, eu não tô indo lá prometer nada para ninguém, eu tô indo ali para mostrar a nossa realidade e dizer que se tiver alguém lá de verdade que sabe a dor que a capoeira sofre, os capoeiristas, algo vai ser mudado. E ponto, entendeu? Então, às vezes, assim, eu tiro base muito nesse vídeo. Esse vídeo ele foi excelente, porque teve milhares de opinião ali, tanto de direita, tanto de esquerda. Então, a galera ela tem que entender o seguinte, vamos esquecer
o âmbito político, tanto de direita e tanto de esquerda, e vamos pensar na capoeira. Ah, mas você está falando isso agora porque você quer o tal do voto. Não, eu não quero voto, eu quero ajuda para poder ajudar quem é de verdade. E principalmente quem me deu a oportunidade de estar aqui, que é a capoeira. É isso, entendeu? Show de bola. Vamos fazer um jogo de bimba aqui, um bate-bola rápido do capoeirista? Jogo rápido, tá? Sim, sim, sim. Treino ou roda? Roda. Roda. Gosta de trocar um Gosta movimento ali. de jogar. A roda ali é a identidade do capoeirista, né? Boa. Tem gente que é um leão treinando, mas chega na roda vira um gatinho. Angola ou regional, Messi? Cara, é capoeira, né? Eu não posso falar nem Angola, nem regional. Eu gosto da capoeira, porque você vai em roda, às vezes toca tudo que você tem que jogar o que o brimbal tocar, E né? você gosta de se divertir o máximo possível ali, né? Isso. Um capoeirista que você admirava quando você era criança? Mestre Camisa, né? Não tem jeito. Um mestre com quem você gostaria de ter jogado? João Pequeno. Eita. Eu fui, quando eu ainda era criança, ele foi dar um curso em São José do Rio Preto, mas ele já estava debilitado lá, eu só pude tirar foto. Bacana. Hum. Brasil ou exterior? Onde você se sentiu mais valorizado ali? Valorização foi no exterior, mas eu sou brasileiro e eu acredito que a capoeira vai conseguir ter o seu reconhecimento aqui. Um movimento que você adorava fazer e hoje o corpo já começa a negociar. Eu gostava muito de fazer sequências, né? Então, puxava ali uma armada, queixava, descia pra negativa. Aí eu gostava de fazer o rolê, subir no macaco imortal. Hoje o mortal, ele tá meio difícil sair. Qual música de capoeira mexe com você, Messi? Eu acho que, assim, hoje você vê que várias músicas estão surgindo, músicas de efeito, músicas, assim, cara, que mexe mesmo. Sim. Mas o que sempre chamou a nossa atenção é a tradicional, né? Pô, você chegar num lugar que tá Paranaí, Paranaí, Paraná. Então é uma música que eu acho que todos os capoeiristas se identificou com ela e ela tá enraizada aí na memória de cada um. Top. Um momento dentro de uma roda que você nunca esqueceu. Foi na Roda da República, quando eu vim ainda adolescente, bem criança, né? Peguei um ônibus lá em São José do Rio Preto e vim aqui porque eu queria, quero ir nessa roda, todo mundo fala. Cara, você é doido. Joguei 1 ou 2 vezes ali, mas não é que não era pra mim, que eu não estava preparado pra estar numa roda daquela. Igual quando eu fui no Rio de Janeiro, nos aulões que tinha lá da Abadá, você jogava ali numa roda ou outra, mas naquela época você era uma criança e a capoeira, os caras treinavam capoeira demais, era cada jogo que você via ali. Você saía dali, você queria, voltar no outro ano jogando ali, né? Então, assim, é marcante esses eventos, essas rodas, né? Show de bola. Como é que faz pra achar você nas redes sociais? Deixa uma mensagem final aí pra nossa audiência, pro seu trabalho, para as pessoas te conhecerem e pedir aí uma oportunidade também, né? Sim, o nosso Instagram que fala é Bruno Moura Oficial. E, cara, a gente quer pedir porque as pessoas, principalmente os capoeiristas, valorizem a nossa arte. E reconheça quem faz de direito, quem faz de verdade, né? Quem realmente vivenciou a capoeira, fez algo de volta para a capoeira, e é isso que a gente está procurando fazer. Então, eu não vim aqui para contestar o capoeirista que é de esquerda, o capoeirista que é de direita, eu vim aqui para mostrar a força da capoeira e pedir ajuda para ambos, porque a capoeira é além de tudo, a capoeira é capoeira. Às vezes o cara não gostou da interpretação que eu fiz o vídeo, mas ele foi necessário para dar a minha opinião sobre isso. E tem um monte que respondeu lá que é de direita. Então, assim, a gente entrar num bom senso e mostrar que a capoeira ela é acima de esquerda, direita, lado A, lado B, ela é a capoeira. Então, vamos unir forças, que eu tenho certeza que a gente vai ter lá um representante que vai valorizar ao máximo a capoeira e falar é a coisa mais fácil, mas isso aqui tá gravado, então não tem como a gente fugir do que a gente falou. Exatamente. É isso. Bruno, muito obrigado, né, por você aceitar o convite e principalmente por aceitar conversar sobre temas em que nem todo mundo necessariamente vai concordar. E talvez esse seja um dos exercícios mais importantes que a roda pode ensinar para a sociedade. Na capoeira, duas pessoas podem jogar de formas completamente diferentes, podem pertencer às escolas diferentes, ter pensamentos diferentes e enxergar o mundo de maneiras diferentes. Mesmo assim, existe uma roda que precisa continuar. Hoje, nós ouvimos um capoeirista que começou ainda criança, atravessou fronteiras, levando nossa cultura, participou da construção de um projeto social e decidiu entrar para a vida pública. Mas ouvimos também um político. E político precisa ser ouvido, questionado e principalmente
cobrado. Este espaço não existe para dizer ao capoeirista em quem ele deve votar. As propostas foram colocadas na roda. Agora, cabe a cada pessoa pesquisar, comparar, questionar e formar sua própria opinião. Porque independente de quem estiver no governo ou de qual partido ocupar uma cadeira, a capoeira precisa continuar sendo respeitada como cultura, educação, esporte, patrimônio e instrumento de transformação social. Bruno Moura, agradeço demais sua presença aqui no nosso GingaCast. E para você que ficou com a gente até aqui, coloque aí no comentário a sua opinião, o que você gostou, já compartilha, já manda pra galera que precisa ouvir essas mensagens. Eu sou o Gafanhoto, agradeço demais aqui sua audiência. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser. Boa.